Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o SDN no Proxmox. O que é, para que serve, como configurar e como utilizar uma VM depois que você configura o SDN. Eu vou compartilhar com vocês também um script em Shell do Linux para gerenciar as regras do iptables. E vamos falar um pouco também sobre o firewall do Proxmox. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário também se você conseguiu configurar o SDN, se você usa, como você utiliza. Deixa um comentário aí pra gente, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, e o que é o SDN? Desde a versão 8.1, o Software Defined Network ele vem habilitado no Proxmox por padrão e ele te proporciona criar uma rede separada para suas VMs e containers, né, para eles não ficarem na mesma rede local. Assim você consegue economizar IPs, né, separar o tráfego e assim por diante. Numa rede sem o SDN, como que funciona? A gente vai ter a nossa rede local, né, com o modem, o PC, o servidor, e as VMs elas vão ocupar IPs da nossa rede local, né, fazendo com que a gente tenha que reservar IPs, né, verificar o range do DHCP para que não falte IPs para os usuários. E com o SDN a gente consegue criar uma rede separada, fazendo com que os nossos serviços, né, das VMs, os containers fiquem em outra rede, né, desse jeito. Então, essa rede 10.0.0, por exemplo, ela vai existir somente dentro do Proxmox e vai ser uma rede só para as VMs e só para os containers, né, isolando o tráfego delas, aumentando a segurança do conteúdo trafegado entre os servidores. Bom, então vamos lá. Estamos aqui com o nosso Proxmox instaladinho, zerado, atualizado. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no Shell. A gente vai instalar o pacote do DNS Mask. Feito isso, eu vou deixar o link aqui na descrição também da documentação do Proxmox, que tem o passo a passo da configuração inicial do SDN. Feito isso, a gente vem aqui e desabilita o serviço do DNS Mask. Vou limpar a tela aqui, beleza. Próximo passo, a gente vai editar esse arquivo aqui, /etc/sysctl.conf. E aqui a gente vai achar essa linha aqui, net.ipv4.ip_forward. Ela está comentada, então a gente vai descomentar para habilitar o encaminhamento de IP. Vamos dar um Ctrl X para salvar. Sim, beleza. Feito isso, a gente reinicia o servidor para que ele carregue as configurações desse arquivo. Servidor reiniciado. Agora a gente já pode começar a criar o nosso SDN. A gente vai vir aqui em Data Center. Vamos até aqui embaixo em SDN. Você vê que ele só tem o Local Network, né? A gente ainda não criou. Vamos vir aqui em Zones. Vamos adicionar uma zona simples. Vamos colocar um ID para ela. Vamos colocar aqui VNet. Aliás, rede VMs. Vamos clicar aqui em Advanced. E vamos habilitar aqui essa opção Automatic DHCP.
add. Perceba que aqui o status está new, porque a gente ainda não aplicou. Vamos vir aqui em VNets, create, e vamos criar a VNet 1. Ela vai ser parte da zona rede VMs que a gente criou. E essa tag aqui é para se você for usar VLAN. No caso aqui a gente não vai usar VLANs. Vamos criar. Dentro do VNet 1, vamos criar uma subnet para essa VNet. A subnet que a gente vai utilizar vai ser a 10.0.0.0.0/24. O gateway que vai ser criado vai ser o 10.0.0.1. Esse vai ser o gateway da nossa subnet. Vamos habilitar o SNAT para poder essa rede sair para a internet. E aqui a gente já vai definir qual que vai ser o range de DHCP dessa rede. Vamos colocar aqui como 10.0.0.100 até 10.0.0.150. O legal do DHCP dessa rede do SDN é que ela não tem tempo de leasing. Então você não precisa reservar IP, não precisa ficar reservar IP, né, para as VMs. Uma vez que a VM entrou nessa rede, ela vai pegar um IP e esse IP vai ser dela para sempre até que você faça uma alteração manual. Vamos clicar em Create. Beleza. Você vê que todos estão com o state new, né? Então, depois que a gente criou aqui a VNet, a gente vem aqui em SDN e vamos clicar em Apply. Aí ele vai começar a aplicar todas as alterações que a gente fez. Se der tudo certo, aqui a rede VM vai aparecer como Available, ou seja, já estamos aptos a começar a utilizar essa rede virtual. Beleza, rede virtual criada. Agora a gente vai criar um container para incluir ele nessa rede que a gente criou. Vou colocar aqui VM01. O processo de criação é o mesmo, né? Aqui em Network, ao invés de VMBR0, que é a nossa rede local, a gente vai colocar VNet 1 e marcar aqui como DHCP, certo? Vamos clicar em Next e criar. Container criado. Lembra que eu falei que o tempo de DHCP não tem limite? Se a gente vier aqui em IPAN, a gente vê que a VM ela já pegou um IP final 100, né? E esse IP final 100 vai ser dela para sempre, a não ser que a gente venha aqui em Edit e altere o IP dela. Beleza? Então vamos vir aqui iniciar o nosso container e para fins de teste vamos logar aqui. Vamos ver se a VM acessa a internet. Consegue acessar a internet, maravilha. O que a gente vai fazer? Vamos instalar um Nginx, né? Só para a gente ter o que acessar nessa VM. Nginx instalado. Se a gente vier aqui em Service, Nginx Status, a gente vê que o Nginx está ativo, está funcionando. Ou seja, se a gente acessar o 10.0.0.100 na porta 80, a gente vai conseguir acessar o Nginx. Só que se você perceber, a nossa rede local não conhece essa rede. Vê? Vamos ver aqui no terminal do Windows. Se a gente der um root print, eu não conheço essa rede 10.0.0.
Então eu preciso criar uma rota, né, para que eu consiga enxergar ela, né? Para acessar o Nginx, a gente tem duas maneiras. Ou a gente cria uma rota no roteador para que toda a rede local enxergue essa rede 10.0.0 que a gente criou no SDN, ou a gente encaminha alguma porta no servidor do Proxmox para a porta 80 da VM, que é o que a gente vai ver mais para frente. Como o roteador da Vivo não permite a gente criar rotas na rede local, a gente cria aqui na mão mesmo no Windows, né? Route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 e o gateway vai ser 192.168.15.15, que é o meu Proxmox, né? Rede criada. Agora eu consigo pingar o 100, certo? A VM. Se a gente tentar acessar o Nginx 10.0.0.100, eu consigo acessar o Nginx. Legal? Agora vamos desfazer essa rota, né? Alt delete. Então se eu tentar pingar, já não consigo mais acessar, certo? E vamos ver como criar esse direcionamento de portas pelo iptables. Bom, e como que a gente vai fazer esse direcionamento de portas? O IP do nosso Proxmox é o 192.168.15.15. Então a gente consegue direcionar, por exemplo, a porta 8080 para a porta 80 da VM, onde está rodando o Nginx. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um comando aqui do iptables para fazer esse direcionamento, né? Ele vai direcionar da interface VMBR0, que é o 1515. Ele vai direcionar a porta 8080 para onde? Para o 10.0.0.100 na porta 80, que é a nossa VM. Então, vamos ver aqui, ó, 192.168.15.15 8080. Se eu tento acessar agora, não funciona. Então, a gente cria essa regra aqui no iptables, certo? E se a gente vem aqui e dá um atualizar, a gente consegue acessar o Nginx da VM, certo? Só que ficar criando essas regras, além de ter uma sintaxe um pouco complicada, não é muito amigável. Sem contar que vou fazer até sem cortes e sem edição. Fiz, né? Tá funcionando. Vou dar um reboot. Vamos reiniciar o servidor. Depois que a gente reinicia, o iptables ele não grava essas regras que a gente cria. Então a gente precisa instalar um outro pacote que vai tornar essas regras persistentes, né? Então vamos lá. Vamos ver se já reiniciou aqui o servidor. Ele está rodando numa máquina virtual, né? Então pode ser que fique um pouquinho mais lento. Beleza, reiniciou. Vamos iniciar a VM onde está o Nginx. Vamos vir aqui no console dela. Service Nginx Status. Está rodando. Vamos tentar acessar então, porque a gente criou a regra, né? 192.168.15.15 8080. Já parou de funcionar. Tá vendo?
se a gente vier aqui no PVE e criar a regra novamente, aí ele funciona. Então, como que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em apt install iptables persistent. Vamos instalar esse pacote. Ele pergunta se quer salvar as regras atuais. A gente vai colocar que sim. E de IPv6, vou colocar que sim, mas a gente não está usando IPv6. Maravilha. Regras criadas. Então, vamos limpar a tela aqui. Vamos dar um reboot novamente para ver se só instalando esse iptables persistent, se ele já vai manter, né? Perceba que eu não dei mais nenhum comando, eu só instalei e ele salvou as regras já atuais no arquivo rules.v4. Vamos ver se só instalando e reiniciando se ele manteve as regras. Beleza, o servidor já reiniciou. Vamos iniciar a VM. Nginx está rodando. Será que eu consigo acessar? 192.168.15.15.80.80. Já consigo acessar. Maravilha? Então, criando esse, né, instalando esse pacote de iptables persistent, a gente consegue manter a regra mesmo depois que o servidor reinicia. Beleza, e como que a gente faz para gerenciar essas regras? Né, a gente criou uma regra aqui para direcionar a porta 8080 para a porta 80 da VM. A gente pode utilizar esse comando aqui, que vai listar todas as regras de pré-routing que a gente criou, numerando elas. Então, a gente vê que só tem uma regra, certo? Que foi a que a gente criou. Como que a gente faz para apagar essa regra? Deixa eu pegar aqui o comando. Se a gente vier e digitar esse comando aqui, espaço 1, que é o número da regra, a gente apaga essa regra. Isso é o suficiente para... Se a gente listar aqui, você vai ver que não tem nenhuma regra. Se eu reiniciar, será que a regra sumiu mesmo? Ou será que a regra vai estar lá ainda? Porque eu não dei nenhum comando de save, eu só fiz a regra, desfiz a regra. Vamos ver se só reiniciando, se ele mantém a regra ativa, ou se eu tenho que mandar fazer um commit, fazer um save. Vamos ver. Servidor reiniciando. Beleza, servidor reiniciado. Vamos iniciar a VM. Nginx rodando. Se eu listar as regras, a regra ainda está lá e a gente apagou antes de reiniciar. Então toda vez que a gente faz uma alteração com esse iptables persistent, a gente precisa fazer esse comando aqui, iptables save, e o resultado dele vai salvar dentro desse rules.v4, que é o arquivo das regras desse iptables persistent. Então, vamos fazer novamente.
Vamos apagar a regra, certo? A gente listar aqui, não tem mais nenhuma. E vamos salvar no arquivo. Uma vez que a gente reinicie, a regra não deve funcionar, porque a gente apagou e salvou. Tudo isso vai ficar muito mais simples de fazer com o script que eu desenvolvi, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Servidor reiniciado. Vamos iniciar a VM. E se a gente listar as regras, não tem mais nenhuma, porque a gente deletou e salvou. Maravilha! Então, a gente viu até agora que para acessar o Nginx, a gente ou cria uma rota manualmente na máquina, para acessar a rede 10.0.0.0, ou a gente faz esse direcionamento de portas via iptables. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o script que eu desenvolvi e como fica muito mais fácil de lidar com essa questão do iptables. Bom, para facilitar a criação e para apagar as regras, o gerenciamento das regras, eu criei dois scripts: o apaga regra, o cria regra, e ambos utilizam esse arquivo portas utilizadas. O que tem nesse arquivo portas utilizadas? Vou deixar no card aqui o link da documentação do Proxmox, que lista todas as portas utilizadas pelo Proxmox para cluster, para movimentação de VMs entre clusters, né? Então todas as portas reservadas que o Proxmox já utiliza. Então na hora que a gente for criar uma regra e direcionar uma porta, ele vai validar se essa porta já está sendo utilizada. Inclusive vai validar as portas que a gente criar também. Então, vamos criar uma regra, né? Vou utilizar aqui o cria regra. Vamos criar uma regra para direcionar uma porta para aquela porta 80 da VM. Como que funciona? A gente vai executar aqui o cria regra. Informe a porta do host, né? Qual porta do IP 1515 a gente vai direcionar? Vou colocar aqui a porta 8123. Qual o IP da VM ou LXC, né, do container? No nosso caso é o 10.0.0.100. Qual que é a porta da VM? É a porta 80, né, que é a porta do Nginx. Aí ele te pergunta, vai redirecionar a porta 8123 do host para a porta 80 da VM com o IP 10.0.0.100. Tem certeza que deseja criar essa regra? Vamos colocar aqui sim. Regra salva com sucesso. Se a gente tentar acessar aqui 192.168.15.15, dessa vez na porta 8123, e a gente consegue acessar o Nginx. Vamos utilizar agora o apaga regra. Quando a gente executa esse script, ele vai primeiro listar as regras que a gente criou. No caso, só tem uma regra. Então, qual regra você deseja apagar? Então, vamos colocar aqui que a gente quer apagar a regra 1. Tem certeza que deseja apagar a regra? Sim. Regra apagada com sucesso. Se a gente tenta acessar novamente, vamos fechar aqui, abrir de novo, 192.168.15.15, 2.8123. Ele deve estar em cache, por isso que ele ainda está acessando. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar o Chrome e abrir novamente. 192.168.15.15,
8123. Ele já não acessa mais. Vamos voltar aqui pro Proxmox. Então ele já apagou a regra. Como que ele trata aquele arquivo portas utilizadas? Vamos criar a regra novamente. Vamos criar aqui o cria regra. Porta do host. Vamos colocar aqui 9123. Só para usar uma porta diferente. 10.0.0.100. Porta 80. Tem certeza? Sim. Se a gente abrir o arquivo portas utilizadas, a gente vai ver aqui que ele lista todas as portas padrão do Proxmox e as portas adicionadas manualmente. Porta 9123. Se a gente apagar a regra, e abrir novamente o portas utilizadas, a gente vai ver aqui que nas portas utilizadas, no portas manualmente, não tem mais nada. Então, toda vez que a gente executa o script para criar uma regra, quais são os pré-requisitos? Você tem que informar a porta do host, e essa porta não pode ser nenhuma daquelas utilizadas. Vamos usar, por exemplo, a porta 22. Ele informa, porta já utilizada. Informe o número entre 80 e 65.536. Vamos colocar aqui 7.000. IP da VM ou o container. No nosso caso é o 10.0.0.100. Se eu colocar 101, o IP não responde ao ping, ou seja, ele só vai criar se a VM estiver ligada e estiver respondendo ao ping e estiver dentro da rede 10.0.0.0. E ele pede para colocar aqui o último dígito entre 2 e 254, porque o 1 é o gateway. Se eu colocar aqui 10.0.0.1, ele vai falar 1 é o gateway, não pode ser utilizado nesse script. 10.0.0.100. Qual que é a porta da VM? Porta 80. Deseja 7.000 para a porta 80 da VM? Sim. Então a gente volta aqui. 192, 168, 1515 na porta 7.000. E ele acessa o Nginx. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês só para fins didáticos, né? Esse é o código do script, do cria regra, né? A maioria das linhas aqui estão comentadas antes dos seus comandos. E a única observação é que aqui no IP, quando a gente entra com o IP da VM, ele vai armazenar o IP da VM nessa variável IPVM e ele vai fazer uma validação no formato regex para a rede que a gente criou, 10.0.0.0. Se você utilizar uma outra rede, com outra numeração, fique à vontade para alterar o script conforme a sua necessidade. Então aqui tem todo o código do script e ele faz exatamente os comandos que a gente estava vendo com o iptable save no final, certo? Para salvar as regras e manter elas ativas depois que a gente reiniciar. Mesma coisa aqui para o apaga regra, né? Ele vai listar as regras com a numeração do jeito que a gente fez. E ele vai criar um arquivo regras.txt só para fins daquele número, né? Só para a gente ter o número da regra. E mesma coisa, ele vai criar a regra, vai apagar a regra e vai apagar o arquivo, o número da porta do arquivo portas utilizadas. E aqui tem o portas utilizadas que a gente já viu lá no script.
Então vamos falar um pouco também sobre o firewall do Proxmox, né? Se você optar por utilizar o firewall do Proxmox nesse cenário utilizando o SDN, você precisa criar pelo menos duas regras para que o SDN funcione, né? Então antes da gente criar as regras, vamos habilitar o firewall aqui na nossa VM e no servidor. Então na VM, né, vamos fazer de baixo para cima para a gente fazer de uma vez. Na VM a gente vai vir aqui em Firewall e vamos habilitar o Firewall. Vamos vir aqui também em Network e verificar se o Firewall da placa de rede também está ativado. Vamos vir aqui em PVE, Firewall e ativar. E vamos vir aqui também em Data Center, Firewall e ativar. Feito isso, a gente pode aguardar alguns segundos e para efetivar a ativação do firewall. Por que a gente tem que criar pelo menos duas regras para funcionar o SDN? Deixa eu reiniciar aqui o container para vocês verem o porquê que a gente precisa criar essas regras. Container iniciado, se a gente der um IP A, você vê que ele não pegou IP, ou seja, nem a porta 67, né, do DHCP está passando o tráfego. Então a gente precisa criar uma regra para liberar o DHCP e outra regra para liberar o DNS. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em Data Center, em Firewall e vamos adicionar uma regra. Aqui a gente vai habilitar e ele já vem com algumas macros pré-definidas, né? Alguns baseado na porta, né, do pacote que você quer liberar. Então vamos liberar aqui o DHCP Forward na interface VNet1, que foi a interface do SDN que a gente criou. Correto? Vamos clicar em ADD e vamos criar uma cópia dessa regra, só para aproveitar aqui, e também liberar o DNS. Maravilha. Duas regras criadas. Agora a gente vem aqui, vamos reiniciar o container novamente. E se a gente der um IPA, ele já pegou o IP, certo? Então agora temos IP, temos DHCP e temos DNS. Se eu der um ping google.com, veja que agora eu tenho resolução de DNS. Beleza. Feito isso, o que a gente pode começar a fazer para utilizar o firewall? Se a gente voltar aqui no PVE, deixa eu rodar aqui o apaga regra, você vê que a gente ainda tem a regra direcionando a porta 7000 do host para a porta 80 da VM. Só que a gente habilitou o firewall. Então, se eu vier aqui 192.168.15.15.7000, a gente vê que não funciona mesmo com a regra criada. Por quê? Porque o firewall está barrando. Para liberar esse acesso à porta 80 do firewall, né, da VM no caso, eu preciso criar uma regra a nível DVM, certo? No nível da VM. Então eu venho aqui, vou habilitar, né, o in e o accept, né? Ele vai aceitar a conexão vinda de fora e vou aproveitar a macro aqui de HTTP, que é a porta 80 do Nginx. Certo? Regra aplicada. Na VM não preciso mudar mais nada. E se eu venho aqui, já funcionou, nem precisei do F5. Maravilha? Então, para funcionar tanto o DHCP, o DNS
E as regras para acessar o Nginx, a gente cria essas regras no firewall. Agora, vamos ver como que a gente faz para isolar a rede da VM. Né? Porque agora, se a gente vier aqui na VM, se eu der um ping na minha máquina, por exemplo, 15.21, ela pinga. Se eu tentar pingar o roteador da operadora, 15.1, ele pinga. Tem um outro dispositivo aqui na rede também, que é o IP final 4. Ele também pinga. Então eu quero isolar essa rede que a gente criou do SDN para que ela só acesse a internet, ela não consiga acessar a rede local. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no firewall, certo? E a gente pode vir também e criar alias. O que são esses alias? São os objetos que a gente vai usar nas regras. Então vamos vir aqui, vou colocar o nome de rede VM 10.0.0.0/24. Vou criar também a rede local 192.168.15.0/24. Já que deixar criado também PC Rafael 192.168.15.21 e vou deixar criado aqui também dispositivo 1 192.168.15.4, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Security Group, vamos criar um grupo, vai chamar regras VNet 1. Então todas as regras referentes a VNet 1 eu vou criar aqui dentro. Vou selecionar aqui, né, regras VNet 1, e aqui dentro eu vou criar as regras. A primeira regra que a gente vai criar, a gente vai criar, né, sempre habilitar, né? Eu vou criar um drop, ou seja, para ele bloquear essa conexão, do que? Vindo da rede das VMs e indo para a rede local, certo? Vou clicar aqui em ADD, vou criar também uma cópia dessa regra e só mudar aqui para out. Então, tudo que for in ou out, saindo da rede das VMs e indo para a rede local, ele vai dropar. Com isso, a gente não vai ter mais acesso à rede local. Vamos ver? Ping 192.168.15.21. Ele ainda está pegando por causa do cache da máquina. Vamos reiniciar aqui. Ele ainda está pegando. Por que ele ainda está pegando? Porque a gente só criou o Security Group, a gente não aplicou o Security Group nas regras do Firewall. Então a gente tem que vir aqui em Firewall, inserir o Security Group, habilitar ele, né? E a gente vai ter que fazer isso em todos os níveis de Firewall, no Data Center, no PVE e na VM. Enable. Agora sim, as alterações que a gente fizer no Security Group vão ser efetivadas. Então a gente vem aqui de volta na VM, vamos tentar pingar o final 21 e agora você vê que ele não pinga mais, certo? 6 pacotes transmitidos, 100% de perda. Se eu tentar pingar internet, eu consigo pingar. Só que se eu tentar pingar resolução de nome na internet, eu não consigo. Por quê? Porque o DNS dessa rede é o 9268.15.1, é o roteador da operadora.
e ele está bloqueando o acesso à rede local. Então eu preciso criar outra regra para liberar o DNS, né, a resolução de nome. Para isso, a gente vai criar mais uma regrinha aqui no Security Group. A gente volta aqui no Security Group. E eu vou criar aqui um out. Vou dar um enable de DNS. A regra que faz o accept, ela tem que estar acima dos drops, né? Porque o firewall ele faz a sequência das regras de cima para baixo. Então ele vai, se for uma requisição de DNS, ele deixa passar. Qualquer outra coisa, ele vai bloquear. Vamos ver? Estou aqui na VM. Se eu der um ping com resolução de nome, agora eu consigo. Quem está fazendo a resolução de nome é o 15.1. Mas se eu tentar pingar o 15.1, eu não consigo, né? Porque agora está passando o pacote de ICMP e não de DNS. Se eu quiser liberar exceções para que a rede das VMs consiga se comunicar com algumas máquinas da rede local, é possível também. Como que a gente faz? A gente vem aqui em Data Center e vamos criar um IP7. O que é o IP7? Lembra que a gente criou aqui o alias, né? A gente criou alguns dispositivos ou redes. O IP7 nada mais é do que grupos desses alias, certo? Então eu vou vir aqui criar um IP7 chamado de permitidos. E aqui eu vou adicionar, por exemplo, o meu PC. Certo? Aqui em Security Group eu vou adicionar tudo que for vindo da rede local, aliás, da rede das VMs, com destino aos permitidos. Ele vai liberar, certo? Tem um accept e tá enable. Não vou colocar macro, não vou colocar protocolo, vai permitir tudo. Então, lembrando que o accept ele tem que estar acima dos drops, correto? Então, se a gente voltar aqui na VM, se eu tentar dar um ping para o 192.168.15.1, que é o roteador, eu não pingo. Se eu tentar dar um ping para o IP final 4, que é aquele dispositivo 1 que a gente criou, eu também não pingo. Se eu tentar pingar o IP final 21, que é o meu PC que eu coloquei naquele grupo de permitidos, vamos ver se ele vai pingar. Também não pingou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui, ao invés de in, eu preciso que seja out. Para poder sair o pacote dessa rede para o permitidos. Então é isso. Então vamos lá de novo. Se eu tentar pingar o 4, ele não pinga. Se eu tentar pingar o 1, ele não pinga. Se eu tentar pingar o 21, agora ele pinga. Maravilha. Vamos tentar adicionar o IP final 4 para ter certeza que esse grupo funciona. Vamos vir aqui no IP7 permitidos e vamos adicionar o dispositivo 1. Então agora, com essa adição, ele deve conseguir pingar o IP final 4. E ele pinga o IP final 4. E continua não pingando o IP final 1. Beleza, pessoal? Então era isso sobre o vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem o conceito, não só literalmente o que a gente está mostrando aqui. Espero que vocês entendam o conceito do script, né? Eu vou deixar o link do script aqui na descrição.
o conceito do firewall, o conceito do SDN, né? O importante é a gente absorver o conceito para poder aplicar no nosso dia a dia, no nosso ambiente. Não fui muito profundamente nessa questão do firewall, fui mais aplicado para a parte de home lab, né? A parte mais básica aqui. Beleza? Então é isso aí sobre o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e um abraço.